Olá pessoal, tudo beleza? Sou o professor Nilson, professor de matemática da Escola José Montelo, certo? Eu trouxe para vocês mais uma aula de matemática, dessa vez, né, introdução de fatores no radicando, certo? Então veja bem, um fator externo, ele pode ser introduzido em um radicando com o fator desde que seja escrito com o expoente de igual ao índice do radicando, certo? Então veja bem, né? Aqui eu tenho três exemplos que eu escolhi, né, para mostrar aí para vocês, certo? E então, aí antes, né, de desenvolver os exemplos, eu gostaria aqui de mostrar para vocês as fórmulas, né, que será usual no nosso trabalho, né? Essa fórmula aqui, você já tem conhecimento dela, né, que foi trabalhada no vídeo anterior, né? Então, nesse caso aqui, é para a extração do fator, né, do radicando, certo? E a outra propriedade que nós temos aqui é a multiplicação de potências de bases iguais, certo? Que vamos conservar a base só mais expoente. Então, veja bem, a partir daqui, vai ser possível vocês entender, né, essa parte escrita aqui, certo? Por quê? Esta forma aqui, na verdade, ela é a versão oposta do que iremos trabalhar, certo? Porque quando se fala na introdução, significa que esse fator já foi extraído. Então agora a gente vai fazer o retorno dele, né, para dentro do radical, certo? Então por isso que ele trabalha bem essa marca aqui, ó, né? Ó, o fator desde que seja o que? Expoente igual ao que? Ao índice, né, do radicando. Então vamos aqui para o primeiro exemplo, né? Nesse primeiro exemplo aqui escolhido, temos aqui uma raiz, ó, quadrada, certo? Então se você observar aqui, o índice é 2, né? Porque ele trabalha com, ó, expoente igual ao índice, tá? Porque se esse 2 está para fora, ele é um fator, né, desse radicando. Então eu vou ler aqui 2 raiz quadrada de 2, certo? Então se ele está para o lado de fora, o nosso trabalho agora é introduzir ele, né? Então vamos fazer esse retorno para a casinha dele, né? Então vamos trabalhar essa ideia aqui, certo? Se ele está para o lado de fora, porque ele saiu aqui, ele foi extraído, né? Outra palavra mais simples para vocês, para ficar coerentemente, para entender, né, a forma da extração, tá? Porque o conteúdo, na verdade, ele é inverso, né? A questão oposta aí da extração, certo? Então, o retorno, vamos observar aqui, sempre olhando para aqui, ó, se esse índice aqui, né, aqui eu tenho a raiz quadrada. Então, essa raiz que é quadrada, então significa que tem índice 2. Então, significa que essa volta aqui, né, ao introduzir esse 2 ao radicando, eu vou trabalhar com, né, ó, 2. Quem vai ser o expoente do 2, né? 2, por que 2? Porque, olha só, o índice aqui é 2. Vezes a raiz, ó, vezes o próprio quê? 2 que estavam no radicando, certo? Então, nesse passo aqui, é que usaremos essa propriedade aqui, ó. Multiplicação de bases iguais, certo? Então, vamos observar que aqui, né, vou ler 2 ao quadrado, né, ou 2 na segunda, e esse aqui eu tenho 2. Então, se ele tem 2, significa que ele tem 1 aqui, certo? Então, podemos escrever o seguinte, né, a raiz de, aplicando a propriedade, 2 mais 1, 3. Então, vou ter o valor aqui de 2 na terceira, certo? Caso queira encontrar o valor real do número, né, podemos então dizer que isso aqui é igual a raiz quadrada de 8, certo? Mas não há assim a necessidade desse trabalho, porque está o objetivo aqui, né, da aula. E o foco é você fazer esse retorno dele, fazer a introdução dele ao radicando de onde ele saiu. Beleza? Vamos para o próximo, né? Observando aqui, a próxima, você observa que aqui o índice já é o quê? 3. Então eu tenho raiz cúbicas, certo? Então, no caso da raiz cúbica, eu vou lembrar da mesma situação. Se esse 5 ele é um fator que eu vou ler raiz cúbica de 7, certo? Então, vou lembrar que se esse 5 ele é como fator, significa então que ele foi extraído. Se ele foi extraído, significa que ele tem que trabalhar com índices expoentes iguais, certo? Então, aqui o caso eu vou fazer esse retorno, né? Então, eu vou ter aqui a raiz cúbicas, né? A raiz cúbica aqui, 5 vai retornar 5 na terceira,
e vezes o quê? Vezes 7, certo? Aí você pode pensar bem assim, ó, professor, mas dessa vez aconteceu o seguinte, as bases não são iguais, certo? Mas isso vai acontecer, nem sempre a base vai ser igual. As bases sendo iguais, aplicamos a propriedade, multiplicação de bases iguais, somos expoentes. Aqui, podemos escrever o seguinte, né? 5 na terceira, né? Então eu vou ter 125, então não esqueça que a raiz aqui é cúbica. 125, né? Vezes o quê? 7. Então você pode trabalhar aqui, né? 125 vezes 7. Você tem um valor de 7 vezes 5, 35, vai dar 3 aqui. 7 vezes 2, 14. 3, 17. Não é isso? 14, 3, 17. Vai 1. 7 vezes 1, 7 mais 1, 8. Então você vai ter o valor de raiz cúbica de 875. Certo? Ó, eu já escrevi o valor dele, né? Se caso você for fazer a fatoração, né, que é o trabalho contrário aí para extrair, você chegar aqui, né? Pessoal, uma coisa bem interessante em matemática, você lembrar o seguinte, que sempre trabalhamos com a questão oposta, né? Ó, nesse caso nós estamos fazendo o oposto da extração, nós estamos introduzindo, né? Aqui quando chegou a esse valor numérico de 875, a raiz cúbica, olha o que acontece. Se você fatorar e for extrair o fator, você retorna aqui, certo? Vamos para o próximo, né? Vou terminar aqui. Nesse caso aqui, você tem que observar que você tem dois radicais. Ó, raiz quadrada de 2 raiz quadrada de 2 na terceira, certo? Então o que você vai ter que observar é que nesse caso, esse aqui, né? Esse aqui está fora, né? Esse 2 está fora. Então o caso dele é retornar para dentro desse radical aqui. Então você vai escrever aqui a raiz quadrada. Olha, se você observar, esse aqui tem uma aparência com o primeiro exemplo, né? Bem parecido com o primeiro exemplo, porque você vai introduzir ele. Então você vai escrever aqui a raiz, né, quadrada de quem? Esse 2 vai retornar. Se ele sair, não podemos esquecer que aqui o índice é 2, certo? Então vai ficar 2 na segunda, vezes 2 na terceira, que já está dentro do radical, certo? Repetindo aqui, aqui já podemos, novamente, ó, como que as bases são iguais, né? Então vou conservar a base, são os expoentes. Então vou escrever aqui, né, a raiz da raiz, conservando a base, né? E somando os expoentes, 2 mais, né, ó, 2 mais 3, 5. Então vai dar o quê? 2 na quinta. Aí você, certo, 5 é feio, né? A letra não colabora, mas vamos lá, 5. Aí, olha só, você tem a raiz de outra raiz, certo? Aí você vai precisar de fazer a multiplicação, ó. Se o índice aqui é 2, então você vai ter 2 vezes 2, 4. Então no final vai ficar a raiz quarta de 2 elevado na quinta. Certo, pessoal? Beleza? Até a próxima aula.